algo interessante. Primeiro, ele dá uma ordem para aqueles que leem, para aqueles que cantam. Lembrando que salmos eram músicas, eram hinos que eles cantavam no caminho do templo ou dentro do templo. Existem os salmos dos degraus, e o salmo dos degraus é que eles cantavam, em cada degrau que eles subiam, eles cantavam um degrau, eles cantavam um salmo. Os degraus do templo em Israel não são degraus como esses aqui que a gente tem, né? Que são do mesmo tamanho e o mesmo espaço. Quando você chega em uma escada, pelo espaço dos degraus ser sempre os mesmos, você só olha para baixo no primeiro, segundo, terceiro degrau. Depois você começa a subir olhando para outras coisas, porque a tua mente já leu a distância, já entendeu a distância que o degrau tem, você não precisa ficar olhando para baixo a escada toda. Para que o povo de Israel não subisse as escadas de cabeça baixa, os degraus eram feitos de distâncias diferentes, aliás, de cabeça alta, os degraus eram feitos de tamanhos diferentes. Dessa forma, todo mundo subia em reverência a Deus de cabeça baixa, olhando para o chão. E existiam degraus que eram bem distantes e bem grandes, e eram nesses degraus que as pessoas paravam e cantavam um salmo, e subiam mais um degrau e cantavam outro salmo, e subiam mais um degrau e recitavam outro salmo. Nós vemos vários salmos na Bíblia para vários propósitos, mas todos eles eram louvores a Deus, e esse 103 não era diferente. Davi usa de toda a sua maturidade, Davi usa de toda a sua experiência para declarar uma ordem a todos aqueles que ouvissem esses louvores, cantassem esses louvores. Declarava uma ordem para todos aqueles que fossem ler. Talvez ele não tinha ideia que os seus salmos entrariam para algo que seria chamado de Bíblia. Talvez ele não tinha ideia que hoje, no ano de 2022, tantos anos depois, muitos anos depois, uma igreja estaria usando os salmos que ele escreveu para trazer uma palavra para o seu coração. Salmos de número 103, ele pode ser dividido em algumas partes. Primeiro, a ordem que Davi dá: bendize, ó minha alma, ao Senhor. A ordem desse salmo, e resumindo esse salmo todo, podemos resumir em uma ordem: bendigam ao Senhor, adorem a Deus. Mas Davi dá uma segunda ordem: não se esqueça dos seus benefícios, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É a segunda ordem que Davi dá nesse salmo. Depois, a partir do verso 3, Davi começa a dar motivos pelos quais nós necessitamos, precisamos e devemos bendizer ao Senhor. Talvez porque a vida fica corrida, a gente esquece, e talvez porque a gente não consiga encontrar motivos para bendizer ao Senhor, Davi dá uma ajudinha, e ele começa a dar motivos pelos quais nós devemos bendizer ao Senhor. Veja que a ordem que ele dá é o verso 1 e 2. Depois ele passa do verso 3 até o verso 19, dando motivos pelos quais nós devemos bendizer ao Senhor. Muitas vezes a gente se ajoelha para orar, e aqueles que não têm muito a prática de oração, oram 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e a oração já acabou, né? Já foi, não tenho mais pelo que orar, eu acho que eu já orei por tudo. Mas aqueles que têm uma prática maior de oração, oram meia hora, 40 minutos, 1 hora, e a oração vai, e ora 2 horas, e a oração vai. Nós temos o privilégio de ter na nossa história um teólogo, um pastor, alguém muito conhecido, chamado Jonathan Edwards. Ele foi pastor e um grande teólogo. Ele morava em Massachusetts, afastado um pouco de Boston, e ele era um grande homem de Deus, e ele pregou um sermão famoso chamado Pregadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele pregava, na verdade, desculpa, esse sermão não era dele, mas Jonathan Edwards, ou era, agora eu estou confuso, não sei. Jonathan Edwards, resumindo, era um grande homem de Deus, um homem que era, né? Era de Jonathan Edwards. A palavra de Deus, ela era uma inspiração tão forte para Jonathan Edwards, que nessa pregação, diz a história, que as pessoas se seguravam nos pilares da igreja com medo de do chão abrir e de caírem para o inferno, sentindo as suas mazelas e os seus pecados, e se tornou um livro que se chama também do mesmo nome. Jonathan Edwards pastoreava ali em Massachusetts uma igreja afastada um pouco de Boston,
mas numa cidade a mais ou menos 1 hora do centro ou da capital de Massachusetts, e até hoje aquela igreja existe. E nessa igreja existe uma torre, e essa torre era onde ele subia e onde ele se ajoelhava para orar. Seja calor e seja frio, lá estava ele orando. O frio de Massachusetts é terrível, e lá nós já pegamos -14, não foi? -14 graus, nevando e frio, mas aquele homem, Jonathan Edwards, subia naquela torre e ali ele orava, independente da temperatura. Bom, não vou julgar certo ou errado, mas consequência disso ele pegou pneumonia e por isso ele partiu, ele morreu. Mas era um homem que orava a todo custo e nada parava a oração daquele homem. Bom, Davi nos dá uma ordem: bendigam ao Senhor. E Davi nos dá vários motivos pelos quais nós devemos bendizer ao Senhor. Falta às vezes motivos para nós. Então lê o Salmo 103, lê outros salmos, você vai ver quantos motivos nós temos para adorar a Deus. Depois, a terceira parte do Salmo, no verso 20 ao 22, ele deixa claro quem deve bendizer ao Senhor. E ali ele diz: bendigam os anjos, bendigam todos os seres, bendigam toda a criatura que Deus fez, todos devemos bendizer ao Senhor. Louvado seja Jesus. Mas eu quero me ater, apesar de ser um salmo maravilhoso, mas eu quero me ater ao verso 2. O verso 2 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi, em sua maturidade, percebeu que nós temos uma tendência, e essa tendência que nós temos é de esquecer e nos esquecer do que Deus faz, e esquecer de quão Deus é bom, e esquecer da bondade de Deus quando o calo aperta. Olha para esse painel aqui, vamos dizer assim. E digam para mim o que é que vocês estão vendo aqui. Um ponto preto. Maravilha. Mais alguém está vendo isso? Diz para mim. O que vocês estão vendo? Ponto preto. Esse ponto preto, ele demonstra a nossa tendência de perceber detalhes, o que é muito bom, mas também perceber sempre o que se sobressai e perceber o que, por menor que seja, causa alguma diferença ou destoa da maior parte. Aquele famoso conceito da cartolina branca, né? A cartolina toda branca, mas nós, e não é só quem percebeu, porque eu falaria também o ponto preto, nós temos a tendência de perceber num quadro branco enorme, e eu também, um ponto preto. Não se sinta envergonhado, eu também perceberia o ponto preto. Mas isso é uma ilustração para que a gente perceba como nós somos. Nós sempre vamos perceber o ponto preto na cartolina, todos. Se alguém aqui disser, eu diria que eu vi o branco, você está mentindo. Ou você já percebeu onde eu ia chegar e você quis dar uma de santo. Não, pastor, eu percebi a cartolina branca, aleluia. Para com isso. Não vai me enganar. Você percebeu o ponto preto. Eu perceberia o ponto preto. Todos nós perceberíamos o ponto preto. Nós somos assim. Todos nós. Veja o exemplo da mulher de Jó. Ela viveu toda a sua vida aproveitando os benefícios de Deus, aproveitando as bênçãos de Deus, aproveitando toda a bondade de Deus, mas quando Deus apertou eles um pouco, o que foi que ela disse lá em Jó, no capítulo 2, versículo 9?
ela vira para Jó e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó percebeu o ponto preto da cartolina, porque nós somos assim. Uma vida inteira sendo abençoados por Deus. Quando Deus lança uma dificuldade, ela diz: amaldiçoa esse Deus. Outras traduções vão dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Agora já não era o Deus dela. Enquanto Deus estava abençoando, prosperando, abrindo portas, o Deus era dela também. Mas quando Deus precisa passar eles em uma moinha, no estilo mais assembleiano, mais do que isso impossível, quando Deus precisou passar ela numa moinha, na prova, na luta, na provação, quando Deus precisou entregar a eles um momento difícil, um ponto preto na cartolina, ela diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque na luta, não é mais meu Deus não, é teu. Olha o caso que nós podemos ver aqui em Salmo 106. Salmo 106, no verso 7, diz assim: nossos pais aqui, Deus está sendo louvado por haver suportado. Deus estava sendo louvado por haver suportado o seu povo, apesar de muitas rebeliões. Então, se a gente lê o Salmo 7, Deus estava sendo agora reconhecido pelo salmista como um Deus bom, porque ele aguentou e aturou o povo de Israel. Depois de tudo que Deus fez, o povo murmurou, e depois de tudo que Deus fez, o povo reclamava. E agora o salmista está louvando a Deus pela paciência de Jó que ele teve com o povo de Israel. Estava louvando a Deus por tudo que ele tinha feito e por ainda amar o povo de Israel. E no verso 7 diz assim: os nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Interessante que o salmista, isso é uma coisa do judeu, o salmista não chama de pragas do Egito, porque até hoje o judeu não vai conhecer e não vai saber o que é pragas do Egito. Você fala para ele: me diz as 10 pragas do Egito, ele não vai saber te falar, porque para o judeu nunca houve 10 pragas do Egito. Praga e maravilhas vai depender de que lado você está. As pragas do Egito foram pragas para os egípcios. Os egípcios conhecem as 10 pragas do Egito. Os judeus até hoje conhecem as 10 maravilhas do Egito. Então aqui o salmista está falando sobre as 10 ou as maravilhas que Deus fez no Egito. E ele fala: meu Deus, nas minhas palavras, o Senhor foi tão bom com o nosso povo, o Senhor foi tão maravilhoso com o nosso povo, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor deu maná, o Senhor abriu o mar vermelho, e mesmo assim o povo murmurou contra ti. O que o salmista está querendo dizer é o seguinte: eu não consigo entender o teu amor por nós, é inexplicável. O Senhor continua nos amando, mesmo quando tudo vai errado, e mesmo quando a gente te nega, e mesmo quando a gente se rebelia contra o Senhor continua nos amando. O salmista agora está adorando e louvando a Deus no verso 7, dizendo que os pais, os nossos pais, não reconheceram as suas maravilhas, não se lembraram das suas maravilhas, porque é fácil a gente se esquecer das bondades de Deus, é fácil a gente se esquecer das bondades também do próximo, é fácil a gente se esquecer das bondades que fazem com a gente, mas nos lembramos muito bem, e muito fácil e muito rápido dos erros e daquilo que vai e acontece de errado. Eu vou dar mais um exemplo, o exemplo de Adão e Eva. Disse Deus, e esse aqui eu acho maravilhoso. Disse Deus: de todas as árvores, todas as árvores vocês podem comer. De
todas as árvores. Está vendo essa floresta na tua frente? Come de qualquer árvore. Melhor que qualquer buffet por aí. Você tem uma floresta ao teu favor e só eles. Não ia ter fila para pegar qualquer árvore que você chegasse. Eu quero maçã, pão, eu quero laranja, eu quero uva, eu quero... Tem uma floresta inteira para Adão e Eva. De todas as árvores que eu fiz, vocês podem comer. Aproveita, meu amigo, tem uma floresta sem fim, o mundo é de vocês. Aproveita, come de todas as árvores. De todas as árvores que eu criei para vocês, vocês podem comer livremente. Mas dessa única, gente, não eram 10 árvores, não eram 20, não eram 40, era uma única árvore. Você não pode comer. Se comer, você vai morrer. E qual foi que eles comeram? O ponto preto da cartolina. O inimigo não mencionou para Eva. Ele não mencionou para Eva todas as árvores que Deus havia criado e tinha disposto para eles. O inimigo não mencionou para Eva toda aquela floresta que estava à disposição deles. Não. O inimigo não mencionou essas árvores. Ele só queria apontar para Adão e Eva a única restrição que Deus havia dado. A única. A única. A única restrição que Deus deu foi a restrição que Satanás usou. E ele sempre faz assim. Satanás sempre faz isso. Ele foca a única vez que Deus diz não, ao invés de focar nas muitas vezes que ele disse sim. A única vez que Deus disse não, a única restrição. Essa é uma pegadinha, vamos dizer assim, de Satanás. Essa é uma pegadinha do diabo, porque ele acaba fazendo a gente não perceber a bondade de Deus conosco. Adão e Eva podiam ter dito, não quero dessa árvore não, tanto de coisa que tem aí para mim. Não, tá louco? Para que eu quero saber dessa árvore? Irmão, Satanás vai usar algumas restrições divinas para nos distrair da grande liberdade que nós temos. Ele vai usar algumas restrições divinas para nos distrair da grande liberdade que nós temos. Quando eu era adolescente, a gente ouvia entre os adolescentes, aquela vontade, aquele desejo de experimentar o que o mundo oferecia, e aquela vontade, aquele desejo de fazer coisas que ainda não era o nosso tempo de fazer, e nós focamos nas restrições, e o mundo dizia, e ainda diz, vocês são escravos, vocês estão presos, vocês não sei o quê. Gente, nós somos os mais livres que essa terra conhece. Nós não precisamos de nada para ser feliz. Nós não precisamos de nada para ser alegre. Nós não precisamos de nada, absolutamente nada para ser feliz. Os índices de depressão, eles são maiores e existentes somente em países de primeiro mundo. Você não vê ninguém na África deprimido. O povo tem as maiores restrições, mas ao contrário, nós vemos aí, o pastor Géser vai estar com a gente no final de semana, pede para ele te mostrar as fotos e vídeos dos cultos realizados lá em Moçambique, pede para outros amigos que já estiveram lá, ou vai você mesmo e vê com que alegria eles adoram a Deus. As restrições de Deus não causam peso para ninguém, nós somos livres. Mas o inimigo vai sempre usar algumas poucas restrições de Deus para te fazer esquecer e não perceber a tamanha liberdade que Ele te conquistou. O inimigo vai usar algumas dificuldades da tua vida para poder te distrair das muitas bênçãos que Deus tem te dado. Tem gente que diz, esse carro está velho. Eu não aguento mais esse carro, está na hora de trocar. Gente, o carro dele é 2018. Se alguém tem carro 2018 aí, não é indireta, tá? Eu podia ter falado qualquer outro nome, qualquer outro ano.
Às vezes 2019 já está me dando dor de cabeça, está na hora de trocar. Gente, tem gente que não vai na igreja porque não tem carro. Esse trabalho está muito ruim, não aguento mais. Tem gente que não tem trabalho. Ai, que dor, nossa, não aguento. Gente, o cara está sentindo nada, está só fazendo manha. Tem gente que anda de cadeira de rodas. Tem gente que está tetraplégico. Tem gente que não tem saúde. Tem gente andando e vivendo com balão de oxigênio pendurado no corpo o dia todo. Você vê, o inimigo vai tentar usar algumas poucas dificuldades para te distrair das muitas bênçãos que Deus tem te dado. Já falei aqui na igreja, eu tinha um sonho enorme de conhecer a cidade de São Francisco e fiquei super feliz quando a universidade que a gente trabalha e dá aula lá abriu um núcleo em São Francisco. Eu fui lá dar aula e aí eu estava todo empolgado. No final da aula, eu fui passear a cidade e achei a cidade fantástica, estava todo feliz. Um pastor, sabendo que eu estava por lá, me convidou para pregar na igreja dele no domingo. E aí, sábado, eu passei, ele ainda me levou, o pastor que você conheceu, ainda me levou para passear. E olha aqui, isso aqui, aquilo lá. E eu estava como criança naquela cidade. Meu Deus, que coisa linda, porque é uma cidade linda. E chegando na igreja, domingo de manhã, os irmãos ali, o pastor é da Flórida, assim, de qual cidade? Orlando. Meu sonho, queria muito passar lá pelo menos uma semana, sair da porcaria dessa cidade. Eu estava em estado de êxtase lá. Mas, gente, eu conheço uma pessoa, e aqui se alguém é do Rio de Janeiro e for dessa cidade ou desse lugar, por favor, não me leve a mal, mas um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, Belford Roxo. É ou não é? E nós temos uma amiga em comum que é de lá, e ela disse: melhor lugar do mundo, eu amo Belford Roxo, não saio de lá. Tem gente que fala do sertão nordestino, mas quem está lá ama tanto e não quer sair de lá. Quantas músicas já foram feitas, dizendo do interior, da velha casa de... esqueci o nome, Chopin, uma coisa assim, não é? Sapede e tal. Meu carro de boi, lembra que lá tocava demais quando era adolescente? Velho carro de boi. Você está reclamando do carro que você tem gente querendo voltar para o carro de boi. Deus vê de uma forma diferente e Satanás vê de uma forma também oposta. Cuidado, o inimigo vai usar algumas dificuldades para fazer você se distrair das muitas bênçãos de Deus. Pois a gente não acha pessoas que reclamam de Orlando? Gente, o mundo todo sonha, deseja passar em Orlando uma semana, pelo menos, da vida deles. Estou falando mentira? As pessoas fazem compra parceladas e pagam em 24, 30, 40, 70 vezes, fazem consórcio que inclui os tickets da Disney, os tickets da Universal, o hotel, a comida, o aluguel de carro, ou talvez o transporte de ônibus, de grupo, ou sei lá o quê. Pagam por anos um pacote turístico para passar pelo menos na vida inteira deles, de 80, 90 anos, passar uma semana na cidade que você mora, na cidade que você vive. Tem gente aqui que se abrir a janela vê os fogos da Disney. Às vezes não vê, mas escuta os fogos da Universal. Às vezes vê ou escuta os fogos do SeaWorld. Já parou para pensar que tem gente que paga parcelado por muitas vezes a entrada de um parque que você tem o passe anual e vai quantas vezes você quiser? Já agradeceu a Deus por isso? Ou você ainda está reclamando? Será que nós não precisamos ser mais gratos a Deus?
Será que a gente não precisa agradecer mais a Deus por tudo o que Ele tem feito? Será que a gente não precisa voltar no Salmo 103 e, como o salmista disse, no auge da sua maturidade e no auge da sua vivência e de tudo que ele aprendeu? Será que aquele homem que foi perseguido por Saul, será que aquele homem que teve um filho se rebelando contra ele e morreu em guerra, guerra contra ele mesmo, o filho contra o pai, o filho de Davi fez guerra contra ele e morreu nessa guerra? Será que depois de passar tudo isso e Davi aprendeu o que ele aprendeu, será que não é hora da gente começar a dizer como Davi disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios? Deus não vê nas grandes esquinas das grandes cidades uma prostituta vendendo seu corpo. Deus vê uma alma que precisa de salvação. Olha a diferença. Deus não vê um viciado em drogas. Quem vê o viciado em drogas é a justiça, quem vê o viciado em drogas é o juiz, quem vê o viciado em drogas é a polícia, quem vê o viciado em drogas é a sociedade. Deus vê uma alma que carece de transformação, Deus vê uma alma que carece de mudança, Deus vê um ser humano que precisa ser alcançado pelo Evangelho. É isso que Deus vê. Deus não vê o teu estado hoje, Deus vê o projeto que Ele tem com você. Deus não vê o teu estado. Deus vê de uma forma diferente. Seres humanos cheios de Deus, eles sempre vão ver possibilidades, oportunidades, conquistas. Eles sempre vão ver boas possibilidades e sempre vão ver o lado bom das coisas. Olha só, Israel manda 10 espias, 12 espias. E os 12 espias vão espiar a terra. E voltam os 12. 10 disseram: é ruim. Esse lugar é péssimo. Esse lugar não é bom. Esse lugar está pior do que Los Angeles. Tem lugar que a polícia nem entra. Esse lugar é ruim, esquece, deixa para lá. Esse lugar está parecendo a cidade do México. Vamos embora. Esquece essa terra. Mas tiveram 2 espias que falaram: parem com isso. Diz a Bíblia que arrancaram as suas vestes, rasgaram as suas vestes e disseram: pare com isso, a terra é boa, mana leite e mel. Eu sei que tem gigantes, mas a gente entra, a gente conquista. Deus é conosco, vamos embora, vamos em frente, vamos lá. Adivinha quem entrou na terra prometida? E adivinha quem não entrou? Não enxergar as possibilidades, não enxergar as coisas boas da vida, faz você perder as promessas de Deus, faz você perder o que Deus tem te preparado, faz você perder o que Deus tem planejado para você. Todas as vezes que a gente olhar para uma bênção e dizer é ruim, a gente perde. Todas as vezes que a gente olhar para aquilo que Deus nos preparou e dizer não gostei, a gente perde. Todas as vezes que a gente olhar para as portas que Deus abriu e dizer não gostei, não é bom, é ruim, a gente perde. Deus toma, Deus tira. Quantas pessoas Deus tinha grandes planos aqui nessa terra, nesse país, e por reclamarem desse país, e por reclamarem dessa porta aberta, Deus arrancou daqui e nunca mais deixou voltar. Quantas pessoas? Quantas pessoas no Brasil gostariam de morar aqui onde você mora? Não reclama das portas que Deus te abriu. Teu trabalho pode não ser o melhor, mas é um trabalho. Senhor, obrigado por esse trabalho, obrigado por estar trabalhando, te peço que prepare algo melhor para mim, mas enquanto o Senhor não prepara, enquanto a porta não se abre, eu te agradeço e eu te louvo pelo que o Senhor tem me dado. Senhor, esse carro ainda não é aquilo que eu preciso, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso disso e daquilo e tal, mas glória a Deus por esse carrinho. É o Senhor que me deu, o Senhor que tem me dado saúde, comprei, estou pagando, já paguei. Está no mecânico.
vou gastar dinheiro com ele, mas é meu, o Senhor me deu, obrigado, glória a Deus. Senhor, obrigado pela saúde que o Senhor me deu, é com ela que eu trabalho, é com ela que eu conquisto, é com ela que eu vou em frente, é com ela que eu vou romper, é com ela que eu vou abrir portas. Obrigado, Senhor, pela minha saúde, mantenha a minha saúde de pé, me mantém de pé, eu preciso, Jesus, me guarda, me livra, me protege do mal. Glória a Deus pela minha vida. Sabe aquela coisa da segunda-feira? Ai, que droga. Tá bom, vamos orar para Deus te matar na segunda-feira. Pelo menos assim você não precisa viver a segunda-feira. Você quer? Não. Então continua agradecendo pela segunda-feira também. É uma bênção. É uma semana de trabalho que começa. Você não gosta da segunda-feira, está igual a mulher de Jó. Não gosta da segunda-feira, mas na sexta você quer o cheque, mas o cheque inclui a segunda-feira também. Então trabalha na segunda-feira e fala para o patrão: eu não quero receber a segunda-feira, porque eu não gosto de segunda-feira, não me paga a segunda-feira. Você não gosta de segunda-feira, mas você quer receber ela. Esses 2 espias foram que entraram na terra prometida. Um dos segredos, irmãos, de ter prosperidade de Deus é ser grato pelo que Ele fez. Quem viu a árvore proibida não foi Adão e Eva. Adão e Eva não viram aquela árvore. Quem viu aquela árvore foi Satanás. É ou não é? Adão e Eva passaram por aquela árvore várias vezes. Pô, isso aqui eu não posso mexer. Deixa essa árvore aqui. Não vou mexer nela, não. Uma vez passava assoviando, olhando para o outro lado, né? Não vou olhar para essa árvore. Não é para mim. Não é meu. Esse homem não é meu marido. Essa mulher não é minha esposa. Esse carro não é meu. Esse trabalho não é meu. Não vou olhar. Essa árvore é proibida. Não é para mim. Deixa para lá. Mas o inimigo faz Adão e Eva perceber o que na sua essência eles não tinham percebido. E depois que a inocência foi embora e que se deu ouvidos à voz de Satanás, aí eles começaram a perceber aquela árvore. Logo é natural concluir que o pessimismo, o desânimo, não é aprovado por Deus. Porque não vem dele. Não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus não é pessimista. O nosso Deus não é de Deus de desânimo. O nosso Deus é um Deus conquistador, otimista, animado, vitorioso, guerreiro. Ele não tem por que ser pessimista. E nós, como sendo seus filhos e família de Deus, nós também não temos por que ser. Deus sempre vê possibilidades. Satanás sempre vai ver as restrições. Deus vê a libertação. Satanás vê a opressão. Lá em Romanos, no capítulo 7. Vamos lá em Romanos. Romanos, no capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 7. Estou chegando lá. No 7, no versículo 24, diz assim, Paulo dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará da ira, ou melhor, do corpo dessa morte? Mas vamos entender por que Paulo está dizendo isso. Romanos 15, vamos ler pelo 15. Porque o que eu faço, isso eu não aprovo. Pois aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas aquilo que eu aborreço, isso eu faço. Paulo começa a perceber o que Adão e Eva não perceberam lá atrás. Paulo percebe que, agora, influenciado pelo pecado, aquilo que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer. E aquilo que nós não devemos fazer, naturalmente nós fazemos. Adão e Eva é um caso diferente, porque eles foram tentados ainda enquanto não tinham pecado. O erro deles foi muito grave. E mesmo assim Deus perdoou. Agora Paulo, diferente de Adão e Eva, influenciado já desde o seu nascimento pelo pecado, Paulo percebe em seu corpo essa lei que ele chama a lei da natureza, a lei
natural, ele percebe uma regra e uma lei. O que eu quero fazer, eu não dou conta de fazer. E aquilo que eu não posso fazer e não quero, eu me vejo fazendo o tempo todo. É aquele regime que ia começar segunda-feira e nunca começa. Não, preciso mudar de hábito, preciso fazer um exercício, preciso fazer na academia. E nunca faz. Preciso mudar e nunca muda. Preciso ser diferente e nunca é. Por quê? Porque essa é a lei natural, nós somos assim. Para ser diferente, nós vamos ter que nadar contra a correnteza, não tem jeito. Nós vamos precisar ir contra a ordem natural das coisas. Versículo 16. E se faço aquilo que eu não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim é que está fazendo isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Agora ele vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está falando que, pela sua natureza, ele acaba fazendo aquilo que ele sabe que ele não pode fazer. Pela sua natureza, ele realiza o que ele não planeja e não quer fazer. Mas aquilo que ele sabe que ele tem que fazer, ele não consegue fazer nunca. Ou faz com muita dificuldade. Todos nós aqui, sem exceção, sabemos que nós precisamos nos consagrar mais, orar mais, ler mais Bíblia, jejuar, buscar a presença de Deus, estar mais próximo dele. Todos nós sabemos disso. Mas quantos de nós fazemos? Todos nós sabemos o comportamento que é esperado de nós, mas quantas vezes a gente falha nesse comportamento? Todos nós sabemos o que é necessário ser feito, mas qual de nós faz na sua totalidade? Todos nós sabemos qual é a atitude esperada, mas qual de nós faz a todo momento, ou em via de regra, a atitude que é esperada? Nós temos em nós essa lei, e não é porque a gente é melhor ou pior do que os outros. Você assumir isso não te faz pior do que os outros, porque o próprio apóstolo Paulo fala: aquilo que eu quero fazer eu não faço. O apóstolo Paulo fala isso. E aquilo que eu não deveria e não queria fazer, isso eu me pego fazendo o tempo todo. Como seres marcados pelo pecado, nós temos a tendência de ver o que não é bom no nosso emprego. Nós temos a tendência de ver o que não é bom na nossa cidade. Enquanto muitos reclamam, por exemplo, vou usar de novo o Rio de Janeiro, porque eu nasci lá. Morei pouco tempo lá, mas nasci lá. Enquanto muitos usam o Rio de Janeiro para criticar, falar mal, o lugar não sei o que e tal, não sei o que. Um grande artista brasileiro escreveu: o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Existem pessoas que têm a capacidade de enxergar no caos a possibilidade de melhora. Curitiba, que foi a cidade que eu cresci, tem muita gente que fala: o lugar frio, pelo amor de Deus, aqui não tem sol, é o ano todo nublado, que lugar horrível. Tem gente que ama. É uma cidade boa. Aí você vai lá em Boston, os melhores hospitais do país, as melhores universidades do país. Naquela região está Harvard, naquela região está MIT, naquela região está o melhor colégio de música
universidade de música, pelo menos blues e jazz, etc., do mundo. Berkeley, naquela região, tem um dos melhores universidades de business do país e do mundo. O Bentley, naquela região tem Brandeis, naquela região tem tantas outras universidades boas, são as melhores escolas do país, a melhor nota, no que a gente diria Enem, por exemplo, tem as melhores notas do país, o lugar é maravilhoso, mas você vai lá, você vai ver gente, lugar horrível, lugar terrível, detesto esse lugar, não vejo a hora de sair daqui. Quero voltar para o meu Brasil. Aí volta para o Brasil, o negócio aqui tá brabo, rapaz. Que vontade de voltar. Nunca tá bom. Essa essência nossa não é divina. Não agrada a Deus. E nós percebemos sempre o que não é bom na nossa cidade, na nossa cultura. Nossa cultura é horrível. Nossa cultura é péssima. Detesto a nossa cultura. Nem me fala que eu sou brasileiro. Aí tem brasileiro que só fala inglês, para ninguém saber que ele é brasileiro. Pobre coitado, ele acha que ninguém vai perceber o teu sotaque. E ele fala baixo no mercado, fala baixo, para ninguém ver que a gente é brasileiro. Rapaz, o Brasil também é um lugar bom. Eu prefiro aqui, mas o Brasil é bom. Né? Mas é bom para passear e já está ótimo. O Brasil é um país maravilhoso. Os Estados Unidos também é. A Jamaica, por mais pobre que seja, vai lá perguntar para o jamaicano se ele quer sair de lá. Você chega em países da África e lugares, tem gente que quer sair, tem gente que quer ficar. Aí você ouve aquelas músicas sertanejas dos anos 90, que saudade do meu sertão, que saudade da minha fazenda, que saudade do mato, que saudade do meu carro de boi. É porque a alegria e o contentamento não depende do que está aqui fora, depende do que está aqui dentro. O ser humano, ele é feliz aonde ele está, se dentro dele ele é bem resolvido, se ele é feliz aqui dentro, você coloca ele lá no meio da favela mais perigosa que for, você coloca ele no meio da favela dominada por traficantes ou por milícia, você coloca ele em Nova York num trânsito horrível que você vai demorar horas para chegar em casa, você coloca ele na fazenda lá de New Hampshire, você manda ele lá para a Califórnia, para o Texas, ele vai estar feliz, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelo que Deus tem dado, aonde ele vai, ele é feliz, porque ele é bem resolvido dentro dele mesmo, e ele é grato a Deus na sua essência. A gratidão não depende do que temos aqui fora, mas do que temos aqui dentro. Nós fomos chamados por Deus como servos de Deus, somos chamados para sermos entusiastas, somos chamados para empolgar as pessoas, somos chamados para ser arautos de felicidade, somos chamados para ser uma injeção de ânimo nesse mundo que precisa de alegria. Aí Deus olha para você, Deus conta com você, Deus te coloca no emprego, Deus te coloca numa vizinhança, Deus te prepara um ambiente, porque Ele precisa que você mude aquela situação, aquele ambiente, aquele trabalho. Bom dia, gente. Estou quebrado. Por mim nem vinha trabalhar hoje. Não. Está feio o negócio hoje, pai. Está difícil. O cristão que se diz cheio do Espírito Santo, que se diz cheio de Deus. Rapaz, esse governo agora, eu vou te falar um negócio, esse Biden aí é um lixo, rapaz, ruim demais. Trump, na época do Trump que era bom. Aí tem um outro, não, a época do Trump foi horrível, péssimo, nossa. Agora também não está bom, olha a gasolina, nunca vai estar bom. Porque a tua essência não consegue enxergar o que é bom. Deus te chamou para alegrar essa geração, para trazer felicidade. Por isso, Davi, na sua maturidade, ele disse: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios.
Lembre e relembre tudo de bom que Deus tem te feito. Como diz aquele hino da harpa cristã que a gente cantava: quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Uma, diga de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tá ruim demais. Gente, quantas bênçãos que Deus tem te dado. Relaciona as bênçãos, prepara um caderno muito grande e conta aí quantas vezes Deus tem te abençoado, aberto portas, cuidado de você. E quer saber de uma coisa? A maioria das bênçãos você não chegou a conhecer, porque todo dia Deus tem te livrado, todo dia Deus tem te guardado. Eu sempre falo, o trabalho de Satanás é roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho dele. Se ele tem falhado na tua vida, ele não tem te roubado, nem matado, nem destruído, é porque Deus tem feito milagres a todo instante, a todo segundo, te guardando, te protegendo e te livrando do mal. Isso já é o suficiente para você adorar a Deus. Sabe aquelas igrejas que entrevistam Satanás? Qual o seu nome? O que você quer com a sua vida? O trabalho dele é vir a essa terra para roubar, para matar e para destruir. Esse é o trabalho dele. Olha para a tua vida. Ele tem falhado na tua vida. Satanás tem falhado na tua vida a todo instante, a todo momento, a toda hora. Se Deus tirar a mão dele de cima de você agora ele te mata. Agora, por um segundo. Se Deus tirar a mão dele de cima de você. Se os anjos que acampam ao redor daqueles que o temem e temem a Deus e livram eles do mal, se esses anjos se afastarem de você por um segundo sequer, você morre. Deus tem sido tão bom. Deus tem sido muito bom. Lembre de todas as bondades de Deus. Lembre de tudo que Deus tem te feito. Lembra de como Ele te levantou, lembra de como Ele te transformou, lembra de como Ele cuidou de você. Será que existe alguém, e a gente não vai falar só de Deus, vamos caminhar para o final, mas seja grato a todas as pessoas que Deus tem colocado na sua vida também. Deus tem colocado pessoas perto de você, e as pessoas Deus tem usado, e Deus tem usado você também para essas pessoas. Deus tem te cercado de pessoas que te fazem bondade. Essas pessoas têm defeitos, sim. Essas pessoas falham, sim. Mas são pessoas que Deus te colocou porque Ele sabia dos planos e projetos que Deus teria com vocês juntos. Deus te colocou em um trabalho e as pessoas que estão nesse trabalho foi Deus que colocou perto de você. Deus te colocou em uma comunidade e foi Deus que colocou você nessa comunidade. As pessoas que te cercam não estão te cercando para te fazer mal algum, mas para te abençoar, para te trazerem felicidade, para te trazerem transformação, para te trazer crescimento, para te trazer mudança. As pessoas que Deus permitiu você conviver são pessoas que vão te oferecer sempre alguma coisa para a tua melhora. Deus tem um propósito nisso. Seja grato a Deus por onde você trabalha. E eu vou dizer uma coisa que pode soar até mal para alguns, mas seja grato pelo marido que Deus te deu. O teu marido não tem obrigação nenhuma de voltar para casa todos os dias depois do serviço. Ninguém vai proibir o teu marido, de dar uma pulada de cerca. Mas seja grato porque ele tem escolhido ser fiel para você. Seja grato porque todo dia ele sai para trabalhar e ele volta para a mesma casa de onde ele saiu. Homens, seja grato pela esposa que Deus te deu. Ela não é obrigada a fazer o que ela faz. Ninguém a obriga a ser a esposa que ela é. E se algum dia ela sair de casa para trabalhar e não voltar mais, é o direito dela. Ninguém obriga a tua esposa a voltar para casa. Ela não tem obrigação de lavar, cozinhar e nem passar. Ela não tem obrigação de cuidar dos seus filhos. Eu conheço mulheres que abandonaram os filhos e os filhos nunca mais viram a mãe. Seja grato por ela ser uma boa mãe. Seja grato por ela ser esposa. Seja grato por ela ser fiel para você, porque nada impede ela de te trair também.
Seja grato pela fidelidade dela. Filhos, sejam gratos pelos seus pais. Porque nada obriga eles a serem os péssimos pais. E se são bons pais, seja grato a Deus por isso. Pais, sejam gratos pelos seus filhos. Ninguém obriga seus filhos a te amar e a te respeitar, por mais que você tente ensinar. Um dia eles podem mudar. Mas sejam gratos por eles. São bênção de Deus na tua vida. Seja grato pelo que você tem. Quantos maridos abandonaram as suas famílias ainda essa semana? Quantos divórcios? Quantas mulheres abandonaram suas famílias essa semana? Seu patrão pode ser chato, mas amanhã ele pode te mandar embora. Então seja grato por ele. Os teus funcionários podem ser o que for, mas vão estar lá amanhã, seja grato por eles. Teu carro pode quebrar, pode dar problema, mas é teu. Foi Deus quem deu. Deus deu saúde para você pagar por ele. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pelo teu business. Você podia estar trabalhando para os outros. Seja grato pela tua casa. Pode ser pequena, ou pode ser grande, pode ser longe, pode ser perto, mas é tua. É onde você descansa, é onde você tem a tua privacidade. Seja grato. 2 Samuel 9. Já vou terminar. Davi, esse mesmo Davi que escreveu o Salmo 103, esse mesmo homem, escreve isso, Salmo 103, provavelmente no final da sua vida. Mas antes, lá em 2 Samuel 9, ele chama o seu pessoal e os seus serventes, ele chama a sua turma e diz: me digam, ainda restou alguém da casa de Saul? Saul que o perseguia, Saul que o queria matar, Saul que queria destruir a sua vida, Saul que o procurou matar e o fez fugir e viver como um fugitivo e um andarilho. Esse Saul, esse mesmo Saul que não gostou mais de Davi, Davi se esqueceu das maldades de Saul, mas se lembrou que foi Saul que o trouxe para o palácio, foi Saul que o recebeu no palácio, e ele disse: ainda restou alguém da casa de Saul, me diz, porque eu quero honrá-lo e quero abençoá-lo. Davi restou Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Traz para cá. Traz para cá. Mas Saul queria me matar. Traz o neto dele para cá. Mas Saul não gostava de mim, mas teve um tempo que ele gostou. Traz o seu neto para cá. Mefibosete vai comer da minha mesa, o que eu comer ele come. Porque naquela época o rei comia uma coisa e os serventes comiam outra. Ele dizia: vai comer o que eu como. Se os meus funcionários, ou se o povo que serve o palácio está comendo carne moída, Mefibosete vai comer picanha comigo. Traz Mefibosete para cá, o que ele comer, o que eu comer, ele come. O prato que me servirem, serve para Mefibosete. As pessoas podem até te fazer algum mal, mas lembre da bondade que eles fizeram para você. Não existe uma pessoa grata, positiva e abençoadora na palavra de Deus que não tenha sido abençoada. E não existe uma pessoa ingrata, negativa ou acusadora na palavra de Deus que tenha sido abençoado. Não tem como ser abençoado por Deus se você não for grato, positivo, e se você não for abençoador. Você pode se colocar de pé, por gentileza? As bênçãos de Deus estão diretamente ligadas à nossa bondade com as demais pessoas, com a nossa visão positiva e com a nossa postura diante das dificuldades. As bênçãos de Deus não alcançam pessoas amargas, reclamonas, pessoas pessimistas, vão sempre caminhar para longe das bênçãos de Deus. Para você ver a bênção de Deus, é necessário entender que a bênção de Deus só acompanha pessoas
que tem uma postura divina em relação à vida. Você não vê Deus reclamando, você não vê Deus murmurando, você não vê Deus negativo, você não vê Deus, agora eu acho que não vai dar certo, agora a vaca vai para o brejo. Não. Seja como Deus, tenha uma postura como Deus, e você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. Seja grato, agradeça a Deus e todos os benefícios que Ele tem nos feito.